Imagine um vilarejo envolto em névoa, o vento assobiando entre árvores retorcidas. Um som oco ecoa. Toque, toque, toque. Alguém bate à porta. Do outro lado, um rosto pálido, coberto por uma máscara feita de nabo oco e uma vela tremulante dentro. Não, isso não é um cosplay barato de terror rural. É o que restou de um ritual milenar, o Samhain, o verdadeiro nascimento do Halloween. Enquanto hoje as crianças correm por doces e selfies assustadoras, há 2000 anos, o que elas correriam seria pela própria vida. Antes do nome Halloween existir, os celtas celebravam o Samhain, o fim da colheita e o começo do inverno. Mas para eles o inverno não era só frio, era a morte que caminhava pelas colinas. Durante essa noite, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava fino, quase transparente. Espíritos vagavam pelas aldeias, procurando corpos para possuir, ou apenas companhia. Os vivos, desesperados, apagavam o fogo de suas casas, vestiam peles de animais e colocavam crânios e cinzas na cabeça. Não era fantasia. Era camuflagem espiritual. Se você parecesse um morto, talvez a morte passasse reto. O cheiro era horrível, mas quem se importava? Pelo menos não virava espectro, ou como diriam hoje, fedia, mas estava vivo. No alto dos montes, fogueiras gigantes iluminavam a noite. Sacerdotes druidas queimavam ossos de animais. E, segundo algumas lendas, às vezes nem tão animais assim. Essas fogueiras, chamadas de bonfires, literalmente fogueiras de ossos, dariam origem ao termo bonfire, usado até hoje. A fumaça subia, grossa, carregando promessas e pecados. O povo se reunia em volta, compartilhando o que restava das colheitas e do medo. E se o vento mudasse de direção, levando a fumaça direto ao seu rosto, era sinal de azar, ou de que o druida errou a mira. Séculos depois, a igreja percebeu que não dava para competir com uma festa que envolvia fogo, fantasmas e álcool, então fez o que toda boa instituição faz: batizou o paganismo. O Papa Bonifácio IV criou o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. E na virada, o All Hallows Eve, que com o tempo virou Halloween. Mas o povo continuou sendo povo. Continuou acendendo velas para os mortos, continuou vestindo disfarces e continuou fazendo tudo o que a igreja dizia para não fazer, só que agora com bênção divina. É o que chamamos de marketing espiritual de sobrevivência. E foi aí que surgiu Jack O'Lantern, o homem que enganou o próprio diabo. Segundo a lenda, Jack era um beberrão e trapaceiro. Fez um pacto com o demônio, mas quando morreu, foi rejeitado tanto no inferno quanto no céu. Condenado a vagar eternamente, ele usava um nabo oco com uma brasa dentro para iluminar o caminho. O primeiro Jack O'Lantern. Quando a tradição chegou à América, trocaram o nabo pela abóbora. Porque, convenhamos, é mais fácil de esculpir e muito mais instagramável. Com o tempo, a antiga Noite dos Mortos se tornou um festival de disfarces e doces, mas cada fantasia carrega um eco do passado. As bruxas eram as antigas curandeiras perseguidas, os fantasmas, os espíritos esquecidos, os vampiros, reflexo do medo da morte e das doenças que sugavam a vida, literalmente. Hoje chamamos de festa temática. Mas se você acender uma vela à meia-noite e olhar para a janela, talvez o Samhain ainda esteja ali, sorrindo para você, do outro lado do vidro. Quando a cultura americana começou a dominar o mundo com files e doces importados, o Halloween encontrou aqui uma terra fértil, tropical, supersticiosa e cheia de lendas próprias. E assim nasceu o encontro improvável. A bruxa de Salem dançando com o Curupira,
a mula sem cabeça desfilando de fantasia e o Saci provavelmente roubando os doces das crianças. O brasileiro olhou para o Halloween e pensou: se é para celebrar o medo, a gente faz melhor. E transformou a data num carnaval sombrio, com glitter, sangue falso e um sorriso meio cínico. Mas o verdadeiro Halloween ainda mora nos símbolos. A vela acesa representa a alma, a porta entreaberta, a passagem para os mortos, o vento frio, a respiração dos que já se foram, e a lua cheia, testemunha silenciosa de todos os rituais que a história tentou apagar. Então, da próxima vez que você vir uma abóbora sorrindo, lembre-se, aquele sorriso nasceu do medo. E o medo, quando é antigo, nunca morre. Hoje, o Halloween virou mais um produto. Roupas assustadoramente fofas, filtros de terror no Instagram e festas open bar com DJ. Mas no fundo, ainda estamos tentando fazer o mesmo que os antigos celtas: enganar a morte, disfarçar o medo com brilho e fantasia. A diferença é que agora, em vez de fogueiras, temos luzes de LED e, em vez de sacrifícios, boletos. Mas, convenhamos, o efeito é quase o mesmo. O Halloween é um espelho. Mostra o quanto o ser humano continuou o mesmo, com medo do escuro, da solidão e do que vem depois da morte. Mas também mostra a nossa incrível capacidade de rir disso tudo. No fim das contas, o Halloween nunca foi sobre monstros, fantasmas ou bruxas. É sobre nós, tentando fingir que não estamos apavorados enquanto dançamos com nossos demônios sob a luz da lua. E se o medo é inevitável, que pelo menos venha com fantasia e um copo de vinho. Se você curtiu essa viagem pela origem sombria do Halloween, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo, porque, convenhamos, o medo é muito mais interessante quando é contado à luz de uma vela.